O dia em que fui trocada por outro homem. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui com o primeiro relato de seguidora. Como eu tinha comentado com vocês, eu ia trazer um quadro aqui para o canal contando sua história, né? Como ia funcionar esse quadro? Eu ia estar fazendo algo com a maquiagem, fazendo alguma coisa no cabelo, até mesmo como se fosse em forma de vlog. E contando a história de seguidoras, né, de pessoas que me seguem lá no meu Instagram ou aqui mesmo no canal do YouTube. Então, hoje eu trago o primeiro relato para vocês, tá, de seguidoras. E eu espero que vocês gostem. E antes de começar, já peço para você curtir bastante, para que o YouTube venha indicar, né, o vídeo para outras pessoas. E vamos lá. Gente, eu não vou identificar a pessoa, porque não vem ao caso, né? Ela confiou a história dela, ela confiou a imagem dela. Já quero agradecer, minha linda, muito obrigado, tá? Por confiar a sua história. E vamos lá, gente, para o primeiro relato. Eu era casada há 8 anos com um homem que pra mim era meu príncipe encantado. Resumir, tá, gente, a história da seguidora. De início nos dávamos bem. Ele demonstrava que gostava muito de mim, me tratava muito bem. E vivíamos bem. Eu tinha já uma filha, que não era filha dele. Quando ele me encontrou, minha filha tinha 3 anos. E desde então ele me ajudava a criar ela, né, como filha dele. Ele trabalhava viajando. E pra mim era normal, né? Ele vinha em casa, tipo, um final de semana assim, outro não. E vivíamos dessa forma e éramos muito felizes. Eu confiava bastante nele, ele confiava bastante em mim e assim vivíamos bem. Depois de um certo tempo, eu percebi que ele começou a mudar. Começou a ficar sem paciência, começou a ficar mais tempo no celular, não dava muita atenção a mim e a minha filha, porque ele tinha minha filha como filha dele. Começou a ficar frio, procurava ele não queria nada, ele sempre inventava uma desculpa, que estava cansado, que isso, que aquilo. E o tempo foi passando, gente. Vivi nessa situação por meses. Sempre que eu chamava ele para conversar, ele não podia conversar, ele estava cansado, ele ia dormir, ele estava trabalhando, enfim, ele nunca tinha tempo para mim. E quando foi um certo tempo, né, na hora de dormir, depois da janta e tal, como todo casal faz, eu puxei assunto com ele. E aí começou a dizer que estava cansado da rotina, do casamento. Em outras palavras, ele estava pedindo o fim do casamento, né? Estava cansado do casamento, não queria mais tentar nada. Gente, eu tô narrando com a Elisa aqui no braço, então ignorem, tá? Tava cansado. E, em outras palavras, gente, para um bom entendedor, ele queria encerrar o casamento. Entendeu? E aí, quando foi no outro dia seguinte, acordou novamente, não falou comigo, tomou o café dele, ficou no cantinho dele, como de sempre. Quando ele estava em casa, ele era sempre assim e não mudava, né? E se o casamento estava ficando chato, caindo na rotina, como ele disse, era porque ele não procurava fazer algo diferente. Era sempre a mesma comida, sempre a mesma rotina, e isso realmente cansa. Mas quando a pessoa ama de verdade, quer mudança, ela procura algo diferente. Procura sair da rotina, procura comer fora, procura sair mais com a companheira, com o companheiro, para sair da rotina. Não era o caso dele, ele só reclamava e não procurava mudanças. No outro final de semana, ele me pediu para me deixar ele no aeroporto. Como de costume, eu fui deixar ele no aeroporto, né? Para mim não era nada estranho, porque eu sempre fazia isso. E aí, eu ia deixar no carro dele, né? E voltava para casa com o carro dele. E ele pegava o ônibus e seguia a viagem pro destino dele. E aí, quando eu cheguei no aeroporto com ele, eu me deparei com a situação que me chocou. Eu percebi ali que ele estava se separando de mim. Né? Ele iria iniciar a vida dele com outra pessoa, em outro lugar, e ele não tinha me falado. Ele só falou para mim que estava cansado, que isso, que aquilo, e pronto. E aí, meu mundo desabou, né? Meu mundo caiu, eu fiquei sem chão. Não esperava aquilo dele, eu esperava que ele fosse agir como um homem, chegar e dizer, ó, não tá dando mais certo, eu quero me separar. Não, ele só falou que estava cansado, que não estava dando mais certo, que não ia mais tentar nada, e foi isso que ele falou pra mim. E aquilo ali, pra mim não foi o fim, mas pra ele já era o fim. Já estava tudo tramado na mente dele. Descobri que ele
começou uma vida novamente com outra pessoa e um homem, tá? Sexo oposto do meu, né? Um homem. E meu mundo desabou, gente. Meu mundo caiu. Eu fiquei sem chão, porque ele era o único provedor da casa. Eu não trabalhava, devido a ele não querer que eu trabalhasse. Então eu vivia praticamente às custas dele, né? E eu fiquei desempregada, abandonada, com uma filha. Não tive direito a nada, porque o carro que ele deixou, ele mandou vender para dar a parte dele, porque ele tinha construído comigo e ele queria a parte dele e foi viver a vida dele com um homem, em outro estado, em outro lugar. E meu mundo caiu. Mas ali eu entrei numa depressão profunda, sofri muito, foram noites e noites e noites e meses eu lutando contra essa depressão que eu fiquei. Meu psicológico não ficou bom, ficou muito abalado, porque eu não esperava aquilo dele, né? Ele falava que eu era a mulher da vida dele, que eu era especial, que me amava demais, que queria ter outro filho comigo, porque a filha que eu tinha era dele de consideração, não era de sangue. E queria ter outro filho, e que ia crescer a família, e de uma hora para outra ele mudou os planos dele e me trocou. Eu fiquei muito triste, muito abalada, fiz terapias, passei por diversas coisas para poder reconstruir o meu psicológico, fiquei sob efeito de medicamento, mas consegui me erguer, foi difícil, consegui um trabalho, toquei minha vida para frente com a minha filha, e tô tentando seguir em frente. Tô sozinha, não tenho ninguém. Ele tá pra lá com o companheiro dele, assim como ele escolheu. A gente somos amigos. Passamos mais ou menos um ano distante, sem se falar, devido às mágoas que ficou. Mas voltamos a ter contato novamente devido à nossa filha. Ele quer muito bem a ela. Inclusive ele paga a pensão para ela. Entendi que tudo na vida que acontece tem um propósito. Aquilo tinha que acontecer, destino mesmo. A gente tem que passar por alguma situação para entender o propósito de Deus na nossa vida. Então tinha que acontecer, hoje eu estou bem, estou me reconhecendo novamente e quero dizer para vocês que esse é meu relato, essa é minha história. Tinha que passar por aquilo para entender, né, que tem pessoas que vêm para a nossa vida com um propósito, mas ela tem o tempo de ficar na nossa vida e ela vai partir, seja por morte, seja por separação, mas ela vai partir porque nada é eterno. E é isso. Quero te agradecer, Jéssica. Amo seu conteúdo, adoro assistir seus vídeos e muito obrigado por estar conhecendo um pouco da minha história. E é isso, gente. Esse foi mais um relato de seguidora. É como a seguidora falou, né, aí na mensagem que ela mandou para mim, que tudo na vida tem um propósito, né? As pessoas vêm, mas nada é eterno, nada é para sempre. É um baque. Você saber que foi trocada por outro homem, né? Ser trocada por uma mulher já dói, e pelo homem. Então, né? Dói muito, mas o bom é que ela tá se reconhecendo novamente, tocou a vida para frente e tá sozinha, segue só com a filhinha dela. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar, né, esse primeiro relato, primeiro de muitos, porque vai vir vários. Essa forminha aí de fazendo alguma coisinha e contando histórias. Então, se você também quer que eu conte um pouco da sua história, sem identificar a sua imagem, é só você contar para mim lá no Instagram, no meu direct, que eu vou privar, tá, o seu perfil. Não vou divulgar a sua imagem, só vou contar a sua história, tá bom? E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e aguardem a próxima história, né, de seguidoras. Se você tem interesse que eu conte a tua história aqui no meu canal em forma de vídeo, esse quadro é bacana, é interessante. Vai lá no meu Instagram que eu vou deixar aqui para vocês. Manda lá no meu direct a tua história, uma mensagem que eu vou contar resumidamente em vídeo, tá bom? Não se preocupa que eu vou privar a tua imagem, eu não vou divulgar o teu perfil, falar o teu nome, mostrar a tua foto, tá certo? Porque não vem ao caso. A intenção é a pessoa confiar em mim, né? Eu expor a história dela, não o perfil dela, a imagem dela, tá certo? E é isso, gente. Fiquem aí com esse videozinho, preparando meu fígado, lavando minha loucinha e contando esse relato de uma seguidora maravilhosa. Beijinhos.